Por muito tempo, mas muito tempo mesmo, ser mulher era sinônimo de não ter direitos. Não podíamos estudar, trabalhar, votar, usar a roupa que quiséssemos, não podíamos sair sozinhas ou nos interessar por outro assunto que não fosse cuidar de filhos e fazer enxoval. Só para você ter ideia do quanto as mulheres eram menosprezadas, na Idade Média muitos homens removiam o próprio testículo esquerdo na certeza de que apenas o direito era capaz de gerar um filho homem. Pois é, se isso parece um absurdo para você hoje, saiba que todas as mudanças que ocorreram em favor dos direitos das mulheres precisaram de muita dedicação, força de vontade e coragem. E a luta ainda não acabou, pois o machismo e o racismo ainda são tão naturalizados em nossa sociedade a ponto de muitos nem mesmo perceberem que ele ainda existe. Hoje a lista está embelezada por mulheres que enfrentaram todas as oposições de sua época para que elas pudessem fazer suas escolhas com liberdade e expressarem seus pensamentos sem repressão ou submissão. Eu sou Thalita Flores e conheço agora as 8 mulheres super heroínas que marcaram a história. Número 1. Ellen Johnson. Abrimos a lista com essa mulher chamada de a Dama de Ferro da Libéria, que merece uma salva de palmas. Ela é a atual presidente da Libéria e a primeira mulher a ser eleita chefe de Estado de um país africano. A luta contra a corrupção e por profundas reformas institucionais na mais antiga república da África subsaariana esteve sempre no centro da sua ação política. Ela foi eleita pela primeira vez em 2005 e reeleita em 2011, ano em que também ganhou o primeiro Nobel da Paz pelo seu trabalho como a primeira ministra da Libéria. Número 2. Marie Curie. É impossível estudar Química e Física sem falar de Marie Curie, a polonesa que ficou famosa graças às suas pesquisas sobre radioatividade. Vale lembrar também que ela conseguiu ganhar com muito orgulho o cobiçado Prêmio Nobel 2 vezes. Ela lutou contra o preconceito de sua época e desbravou o campo desconhecido da radioatividade, mas acabou pagando o preço dessa luta com sua própria vida. Em 1934, ela morreu de anemia aplástica provocada pela manipulação excessiva de material radioativo. Marie deixou um exemplo que inspira até hoje e foi uma das grandes mulheres no pódio dos heróis científicos da humanidade. Número 3. Malala Yousafzai. A paquistanesa Malala foi a vencedora do Nobel da Paz 2014. Aos 17 anos, ela é a mais nova a ganhar o prêmio. A jovem se tornou conhecida por desafiar o grupo armado Talibã ao lutar pelo direito de meninas estudarem no país. No Paquistão, menos da metade das meninas frequentam a escola, segundo o registro da ONU. Em julho de 2013, Malala comemorou seus 16 anos com um discurso histórico na tribuna da ONU em Nova York. A jovem afirmou que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo e que a educação é a única solução. Número 4. Anne Frank. Essa garota foi uma adolescente alemã cuja família era de origem judaica. Ela escreveu um diário que se transformou posteriormente num livro e que relata sua vida no esconderijo onde ficou durante 25 meses, para não ser capturada pelos nazistas. Ela morreu num campo de concentração aos 15 anos de idade. Mais de 70 anos depois da morte de Anne Frank, o diário que ela escreveu durante os anos em que passou escondida do regime nazista segue entre os livros mais vendidos do mundo. No Brasil, o relato da adolescente judia está há mais de 100 semanas nas listas elaboradas semanalmente pela revista Veja e o jornal Folha de São Paulo. Número 5. Margaret Riffield. Talvez você não esteja familiarizado com este nome, mas Margaret foi uma cientista de computação responsável por desenvolver o conceito moderno de software e criar o programa de voo utilizado na Apollo 11, a primeira missão tripulada à Lua. Em 1960, as mulheres não eram encorajadas a estudar assuntos técnicos ou computação, porém isso não foi empecilho para que Margaret se aprimorasse. Com apenas 24 anos, ela foi trabalhar como programadora do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, depois de obter um diploma de matemática. Nesse período, o projeto Apollo foi lançado pela NASA e toda a ajuda de engenheiros, programadores e matemáticos estava sendo requisitada. Número 6. Oprah Winfrey.
Dona de uma fortuna estimada em mais de 2,4 bilhões de dólares, Oprah, há 25 anos, comanda um dos mais populares talk shows da TV americana. Ela é reverenciada por promover o prazer da leitura entre milhões de pessoas com seu Clube do Livro. É saudada pelas boas ações e admirada por ter alcançado sucesso, apesar de negra e pobre em uma sociedade predominantemente branca. Em seu passado triste, Oprah teve uma infância traumática. Sofreu abuso sexual, teve uma gravidez na adolescência e logo a morte do bebê. Passou por uma fase de promiscuidade e viveu um caso desastroso com um homem casado em Baltimore. Sempre teve uma eterna luta contra a balança e até viveu experiência com drogas. Superação a define. Número 7. Maud Stevens Wagner. Essa mulher foi a primeira tatuadora do sexo feminino a ficar conhecida nos Estados Unidos em 1906. A história cultural da tatuagem em mulheres é complicada. Na metade do século XX, as que tinham arte no corpo era vista como atrações circenses, símbolo de desvio e de rebeldia, e eram colocadas até em exposições. As tatuagens dela eram típicas da época. Ela tinha desenhos patrióticos, árvores, mulheres e animais na pele, como macacos, borboletas, leões, cavalos, cobras, além de ter seu próprio nome no braço esquerdo. Maud faleceu em 30 de janeiro de 1961, aos 83 anos, sem ter visto a queda do preconceito na tatuagem, coisa que tanto almejava. Mesmo assim, ela deixou um fantástico legado à história. Número 8. Katrine Switzer. Toda corredora que disputa uma maratona hoje dava uma pequena parte da sua liberdade a Katrine, a primeira mulher a participar da Maratona de Boston nos Estados Unidos em 1967. Na época, apenas os homens podiam participar de qualquer prova de rua no país. A americana viveu momentos de tensão e vitória naquele gelado dia, e não fazia ideia de que se tornaria parte da história. Quando as pessoas perguntam a ela o que sentiu enquanto desaprovavam a participação dela na maratona, ela responde: "Eu estava tão orgulhosa de mim mesma que usava até batom." Essas mulheres são inspiradoras. Até o próximo vídeo. Tchau!